Como vai o Cruzeiro? Embalado, empolgadaço depois da classificação na Libertadores. Fala aí, Panci, um abraço. Boa tarde, Pancieri. Boa tarde pra você também, Tiagão. Olha só, o Cruzeiro que treina hoje à tarde e fecha a preparação para esse duelo contra o Fluminense. Thiago, uma coisa é certa na Toca da Raposa. O Cruzeiro quer terminar de forma positiva, né, essa parada aí pra Copa do Mundo, até pras férias também. Dia 1º todo mundo já descansa até o dia 21, né, do dia 1º ao dia 21 férias, e o Cruzeiro então totalmente dedicado a esse duelo contra o Fluminense. Tem um retorno mais do que importante, que é o do Gerson. Mateuzinho foi bem, né, no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Estávamos juntos, Thiagão, na jornada esportiva. Ele que foi escolhido pelo técnico Arthur Jorge para iniciar o duelo, mas aí o titular da posição é o Gerson, retornando para esse confronto contra o Fluminense. E o Cruzeiro, 7ª vitória, significaria 23 pontos, também alçando voos maiores dentro do campeonato, nessa campanha de franca recuperação do time celeste no Brasileiro. O técnico Arthur Jorge pode colocar força máxima, especialmente por conta dessa parada. O Fagner sempre é um atleta que vem sendo poupado em Brasileiro, mas como vai ter esse descanso, Thiagão, eu tô apostando no Fagner para começar o jogo amanhã. Cruzeiro, que abre essa rodada na 9ª colocação, tem 23 pontos, vai enfrentar o Fluminense, que tá ali um time de G4, que é o que a gente projeta pro Cruzeiro, né? O início de campeonato muito ruim, ainda sob o comando do técnico Tite, mas com o Arthur Jorge. Cruzeiro já subiu, se eu não me engano, 11 posições na tabela e mira agora a parte de cima, que foi o local que a gente sempre disse que o Cruzeiro poderia brigar, dado a qualidade do seu elenco. Então, um confronto agora contra o 3º colocado, o Fluminense, que tem 30 pontos. Se o Cruzeiro vence, vai a 26, ficaria a 4 pontos de um time que está lá onde o Cruzeiro quer estar na reta final, na segunda metade do campeonato. Então é um duelo muito estratégico neste sentido, né? Fora que a gente está falando de uma zona intermediária aí da tabela que está muito embolada, muito equilibrada. Então, se o Cruzeiro também desperdiça a oportunidade de somar pontos em casa, pode ser ultrapassado aí pelo próprio Atlético, pelo Grêmio, pelo Corinthians, pelo Internacional, pelo Botafogo. Tá tudo muito embolado. Então é um jogo em casa. O Cruzeiro vem de uma boa sequência como mandante. O jogo contra o Barcelona, pela forma como se desenrolou, a goleada, alguns titulares conseguiram até sair antes, né, sendo substituídos para já iniciar um período de descanso, de recuperação, dar aquele último gás agora nesse jogo contra o Fluminense para encerrar essa primeira parte do campeonato de uma maneira muito mais positiva do que o campeonato que começou lá em janeiro. O Fluminense, que perdeu a última rodada, né, pro Mirassol, fora de casa, precisa se recuperar. O Fluminense viveu dias de tensão, de desgaste também para buscar a classificação na Libertadores, que foi sofrida. Cruzeiro pode tentar se aproveitar aí de tudo isso. E qual é a boa notícia pro torcedor, hein, Panci? Atacante Sinisterra, Thiagão, acabou o mistério. Vai ficar, vai sair. A gente já tinha dito aqui na Itatiaia que o contrato dele tinha sim algumas possibilidades de metas, né, a serem cumpridas, mas eram metas fáceis, né, não eram metas impossíveis. Já tinha até cumprido já. E aí o Cruzeiro acertando a permanência em definitivo do colombiano Sinisterra até o fim de 2028. O atleta que estava emprestado do Bournemouth da Inglaterra, o Cruzeiro pagando aí mais ou menos 3,5 milhões de euros para ter em definitivo o Sinisterra. Vamos colocar as imagens desse acerto, né, do Sinisterra. Ele que tá aí agora no Cruzeiro. Enfim, estava até já apertando a mão do Pedro Júnior, a foto ali também do Sinisterra fazendo o sinal de joia, mas é isso, ô Thiago, o Cruzeiro tendo o Sinisterra por mais tempo, jogador que tem agora essa missão de ter um segundo semestre, né, livre de lesões, com a cabeça boa e firme para ajudar o Cruzeiro, Thiagão. Time forte do Fluminense, embora não tenha Canóbio aí para esse jogo do final de semana. O Canóbio que até marcou um belo gol no meio de semana, né? O 3º gol contra o Laguária. É um cara que passou por altos e baixos na temporada, na verdade, desde que chegou ao Fluminense tem sido assim, mas é um desfalque importante, né? É um titular por aquele lado direito, mais ofensivo do Fluminense. O Freitas é um zagueiro contestável, mas é um titular da defesa, né? E aí vai dar lugar ao Milan. E o Nonato é reserva, mas é um reserva muito útil, né?
Inclusive, eu acho que se a ideia de fato for preservar o Hércules, ele seria uma opção. Só que como tá suspenso, aí pode ser que seja o Bernal. Mas ainda é um Fluminense forte, né? Um Fluminense que vai ter John Kennedy, que deve ter Lúcio Acosta, que pode ter Serna ou Soteldo, Martinelli. Cara, o Martinelli fez uma diferença imensa no Fluminense no jogo de meio de semana, né? Ele volta de lesão justamente contra o Laguária e joga muito. É um cara que condiciona bastante esse Fluminense dentro de campo. Então, mesmo sendo um time mexido, é um Fluminense forte. Acho que a medida que o Zubeldia tá adotando é arriscada. Só que ele fez isso no São Paulo também, né? Mesma coisa. Acabou preferindo as Copas, muito contestado pelo torcedor. No fim das contas, não deu certo. Fluminense dos últimos 7 jogos, só uma derrota, que foi contra o Mirassol fora. O Cruzeiro tem 7 jogos invictos, né? Então, assim... não tem aí uma diferença tão grande quando a gente olha para resultados. Mas é um time que pode dar perigo. Eu acho que vem mais confiante pela classificação na Libertadores no meio de semana, da mesma forma que o Cruzeiro. Só que eu confesso, assim, sempre sou mais Cruzeiro, né? Mas olhando especificamente para o confronto, eu acho que o Cruzeiro hoje está mais consistente do que esse Fluminense, que é pai do duro. É um time que tá ali entre os 3 primeiros, que já fez bons jogos, inclusive, fora de casa. Time cascudo também. O Zubeldia tem um trabalho consolidado por lá. Mas na fase que o Cruzeiro se encontra, eu tô pensando bastante na vitória, né? E aí poderia ser uma finalização perfeita dos 3 jogos em casa, né? Com 100% de aproveitamento. O Cruzeiro já venceu o Chape, já goleou o Barcelona e pode vencer o Fluminense antes da pausa para a Copa. E sobre o time do Cruzeiro, Caio, o que você está esperando? Assim, um Gerson que volta, e será que vai estar todo mundo inteiro? Vamos ver, Léo. É a minha expectativa. Acho que o Cruzeiro está trabalhando muito bem dentro desse processo de recuperação, né? Vai ser uma recuperação um pouquinho mais curta, né? Porque vão ser 2 dias de descanso. O Cruzeiro que teve um tempo de recuperação um pouquinho mais extenso até o jogo contra o Barcelona, por exemplo. Pode ser que isso pese. A gente até destacou ontem na transmissão, o Lucas Romero parecia bem desgastado, né? Vocês observaram muito bem isso. Vamos ver como que fica a situação dele pro jogo. O próprio Fabrício relatou, né, que ele tá muito cansado, mas é um cara que eu não penso que vá ser preservado. Tem a situação do Sinisterra, talvez dentre todos é o que mais chama atenção. Chama atenção pela sequência, né? Mas a gente não sabe até quando vai essa sequência. E aí tem o Arroio também de volta pro Campeonato Brasileiro. Ele que não estava à disposição contra a Chape, mas talvez uma mudança ou outra. Não acho que vai ser um Cruzeiro mexido, por exemplo, como o Fluminense. É um Cruzeiro que tem um treinador que pensa diferente, né? Não tem essa coisa de priorizar a competição. E eu não tenho a menor dúvida de que o Arthur Jorge enxerga com a mesma importância o jogo de domingo do que o de quinta-feira. O peso é um pouco diferente, claro, porque, querendo ou não, o Cruzeiro jogava pela classificação contra o Barcelona, mas importância para o Arthur já deixou muito claro, não só com falas, mas com ações, de que cada jogo para ele vale a mesma coisa. E o Cruzeiro encerrar esse período da temporada mais colado na parte de cima vai ser muito importante até para ele dar andamento ao trabalho. Mais um jogo para a Sinisterra? Ou o Arroio pode pintar? Então, até os dois? Vamos ver, né, Léo? Tem jogador que quanto mais joga, mais se condiciona e mais confiança vai criando, né? Isso vai ser muito bem medido pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Eu acho que a impressão que eu tenho, né? Se o Arthur receber o ok do departamento, eu acho que o Sinisterra inicia de novo. Tá muito desgastado o Romero, de fato. Então volta o Gerson. Será que o Matheus Henrique, que foi muito bem, pode fazer esse meio campo com o Gerson? Matheus Pereira, e o Matheus Pereira, gente? Ele não tá desgastado, tá, né? Mas será que o Matheus Pereira não vai querer pisar no Mineirão? Depois, né, tendo condição também, não é ele que, quero pisar no Mineirão. Mas me parece que é um cara que vai ter essa condição física de estar lá, o Caio Jorge também, e o Christian, né? Então, acho que até o Fagner vai também, porque... Também acho. Não é o terceiro jogo, e seria o segundo. Isso, né? Fez uma grande partida também.
E o Kaique, velho de guerra. Os velhos de guerra que parecem de adamantium, né? Quem que são os velhos de guerra que parecem de adamantium? O Kaique, o Fabrício Bruno. Pô, esses caras não cansam, não. Então, né? Os caras, o Matheus Pereira. Esses caras são de quê? Você tá falando que os outros não cansam, é que eles são de adamantium, parece, né? Mas é isso, pra gente, precisamos de colocar um time forte, porque vai ser um jogo que vai exigir bem do Cruzeiro, diante de um Mineirão, um Fluminense que é bem armado e é isso. Eu acho que não deve fazer mexidas. Eu vou ficar surpreso, né? Se essas mexidas acontecerem, eu acho que é uma ordem muito mais além do campo. Pelo campo, eu não imagino muitas mexidas, mas aí a gente tem que levar em consideração também os fatores externos, né, Léo? Que são exatamente essa turma vai romper a faixa da maratona no domingo, de 18 jogos em 2 meses, sem tempo para treinar, recupera, joga. Talvez o próprio jogador que se sinta exausto faça isso, né? O Christian, por exemplo, até relatou que quando ele teve aqueles 2 jogos de descanso, ele conversou com o Arthur Jorge, falou que estava precisando de descanso. E o Arthur parece dar essa liberdade pro atleta também. Mas voltando à questão do Romero, o que o Matheus Henrique fez ontem, a partidaça dele, gera se o Gerson volta, aí se vamos supor que tá pensando o Arthur Jorge, não sei se o Romero joga ou não. E aí, é o Mateuzinho? Creio que sim. O que ele fez ontem me gerou uma curiosidade de em algum momento ver ele e Gerson juntos. O Matheus Henrique acho que mudaria um pouquinho de função, é bom ponderar isso, é um cara que tem mais facilidade para ser segundo volante do que um primeiro volante. Mas talvez no jogo de domingo ele volte a atuar nessa posição ao lado do Gerson. Acho que jogar ao lado do Gerson facilita também muito a vida dele. Para mim tá à frente do Lucas Silva. O que ele fez na quinta-feira tem que ser considerado e não acho que o Arthur Jorge pensa de forma diferente caso o Lucas Romero seja preservado. Ô, Pansieri, Cruzeiro vai lançar a camisa pra Copa do Mundo. Eu tô vendo um movimento aí de clubes brasileiros, né, lançando a camisa. Isso geralmente tem acontecido nas últimas Copas, de fazer a camisa na expectativa de Copa do Mundo, né? A camisa toda amarela com os detalhes do clube. O Cruzeiro que lançou na quinta-feira a camisa 2, maravilhoso. Agora sim, Cruzeiro, porque aquela outra do número 2, eu falo a verdade. Quando eu não gosto, eu falo. Você não gostou, não? A outra, aquela riscada de azul, não, aquela ficou feia demais. Essa não. Essa ficou maravilhosa, viu, Pans? E vai ter camisa pra Copa? Vai ter sim. Hoje, inclusive, o Foot Headlines, ele vazou uma imagem aí dessa camisa nova do Cruzeiro, amarela, óbvio, né? Em homenagem à seleção brasileira, com as estrelas soltas, o símbolo da Adidas em azul, as estrelas soltas, e aí o símbolo também da Adidas, né? As 3 listrinhas em verde. Ficou bem legal. É diferente, mas é uma forma, né, uma maneira de homenagear a seleção brasileira e também da Nação Celeste, tá bem vestido com o uniforme do Cruzeiro, fazendo também uma homenagem à seleção. Eu gostei. Fala pessoal, fechando aqui mais um vídeo do canal, passando rapidinho aqui só para agradecer a vocês aí, vocês que acompanharam o vídeo, assistiu até o final, muito obrigado. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá bom? Para dar aquela força pro canal continuar crescendo. E deixa o like para quem tá chegando agora, tá bom? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia aqui atualizada aqui do Cruzeiro, tá bom? E também deixa o seu like ajuda demais o canal a continuar crescendo, é muito importante o seu like, o YouTube entende que as notícias estão sendo relevantes para os torcedores e indica para mais torcedores do Cruzeiro, tá bom? Então, deixa aí o seu like, é muito importante, tá bom? Fiquem à vontade também para estar olhando os vídeos anteriores, vocês vão ver que esse canal só traz notícias do Cruzeiro, tá? E fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo. E o que vocês acham em relação também à partida contra o Fluminense? Vocês acham que o Fluminense é barra pesada ou vai ser um jogo tranquilo, um jogo fácil de se levar? Deixa a opinião de vocês aí, eu queria saber muito o que vocês acham em relação a essa partida. É muito importante, né, pra gente. Então fica aí o meu pedido, tá bom? Fiquem à vontade, esse canal foi criado para atender todos vocês, torcedores do Cruzeiro, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência que estão dando aqui o canal. Eu vou ficando atento às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente volta e joga aqui pra dentro, tá bom? Do canal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.